Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Vamos mais uma aula de Fundamentos do Suporte de Computadores. Vamos para a terceira e última parte aí, falando das memórias RAM, né? Tá? Na aula passada, chegamos até o começo aí da DDR4, né? O início, aí, pra ver a diferença dos contatos, a diferença de altura dos contatos, né? Vamos lá para ver, vamos ver aí as particularidades da DR4. As memórias de baixa tensão também serão aprimoradas. As peças DDR4 para ultrabooks e tablets devem operar com a tensão de 1,05 volts, reduzindo novamente 0,3 volts se comparado com o padrão DDR3L, que usava 1,35. Veja aí, pessoal. Se eu não me engano, a DDR2 é 1.8, alguma coisa assim. A DDR3 já é 1.35 e a DDR4 já 1.05. Então a evolução não é somente na parte de desempenho, né, da memória, e sim em economia de energia. Então os computadores mais novos com certeza serão mais econômicos, tá? Vão consumir menos energia. Pode parecer irrisório, mas essa mínima redução na tensão de operação é suficiente para aumentar significativamente o tempo de bateria em notebooks. Assim como os processadores vêm sendo otimizados para aproveitar melhor a energia, essa mudança nos módulos de memória vai garantir grandes benefícios para quem busca maior autonomia das baterias, né? Então, os maiores beneficiados aí são pessoas que têm notebooks, né? Que aí economia mais ainda a energia da bateria. As frequências. Temos memórias com as seguintes configurações: 1600, 1866, 1866, 2133, 2400, 2667 e 3200 MHz. Então, logicamente, essas frequências mais baixas já é assim, são as primeiras aí, né? Memórias DDR4 que se equivalem aí a muita velocidade de DDR3, né? Tá? Se você quiser otimizar mais ainda o desempenho, você tem que procurar sempre as de frequência maiores. Pensando apenas nos clocks, podemos dizer que o padrão DDR4 deve dobrar o desempenho do que vemos na DDR3, o qual trabalha com frequências que variavam de 800 a 1600, sem contar as versões com overclock que vão até 2800, né? Então, existe aí a possibilidade de fazer até overclock em alguns tipos de memória, mas sempre tem que tomar muito cuidado com o overclock, né? Porque você está dando uma carga maior, está aumentando a velocidade de uma memória que não está totalmente preparado para essa velocidade toda, né? E aí a consequência é que vai esquentar, pode acontecer até de queimar. Então tem que tomar muito cuidado com overclock. Não só de memória, como de processador também. Tá? Quem se aventurar em overclock tem que tomar muito cuidado. Quanto aos clocks, existe grande chance de que os novos módulos possam ir além dos 3.200 MHz, considerando o histórico de overclock vindo do padrão DDR3. Então, fazendo uma comparação, né, que a DDR3 chega aí a velocidades perto de 3.000 MHz, né? Então, com overclock, lógico, né? Então, a tendência da DDR4 é ultrapassar isso, né? Alcançando os valores aí ainda inimagináveis. Mas tem que ter cautela. A ideia de levar os componentes acima do limite proposto inicialmente é garantir justamente uma sobrevida e evitar que a indústria tenha que fazer toda uma manobra para incorporar novos componentes, ou seja, algo bom para os fabricantes e bom para o consumidor. Então, logicamente que há essa possibilidade de você aumentar a velocidade
né? Senão os fabricantes não deixariam, né? E logicamente para que você tenha um tempo de vida, né, de uso maior, mas logicamente que isso acabar saindo tiro pela culatra se você não fazer do modo correto. Em vez de você poder, você dar um overclock para aumentar o desempenho e poder utilizar aquela memória por um tempo maior, né? Sem necessidade de comprar um outro pente de memória, mas se você não fazer do modo correto, pode dar problema e pode até perder a memória. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser estudado, tem que fazer teste, não é assim fazer sem fazer um estudo prévio para ver até onde pode ir. Ok, pessoal? Então, olhando aqui um gráfico, né? Desde a DDR2, 533, né? Então, olha lá, isso aqui é gigabytes por segundo. Então, a taxa de transferência, isso aqui não é aquela a taxa real, né? É uma taxa aí esporádica aí que pode até chegar aí esse desempenho, né? Então, começamos aqui com 8.5 GB por segundo, né? Da DDR2, 533, aí na 667, né? Já vai para 10.6 GB, teoricamente. DDR3, 1066, já foi para 17 GB por segundo. DDR3, 1333, vai para 21.3. E assim vai, né? Olha lá. Olha que tem essa uma DDR 1600, ela consegue 25.6. Logicamente isso aqui deve estar com overclock ou é uma versão aí que a gente não conseguiu ter em mãos ainda, né? Não conseguiu ter em mãos na época dela, né? DDR3 1866, já com 30 GB por segundo. Aí começa a DDR4 aqui, ó, né? As versões 233 já consegue 34 GB por segundo. DDR4 2400, né? 38.4. DDR4 3200, olha lá, 51 e DDR 266 42.7, né? Então, a tendência é sempre ter maior desempenho, tá? DDR4 é o top do momento. Outro diferencial substancial diz respeito à capacidade de armazenamento do chip. Atualmente temos modo DDR3 que tem variações de densidade de 512 a 8 GB. As memórias do tipo DDR4 já virão preparar para a nova era na informática, a qual trabalha com módulos a partir de 2 GB e vai até 16, né? Logicamente que eu acho difícil encontrar pente de memória de 2 GB DDR4. Normalmente sempre é 4 GB para cima, né? Então já começa aí bem maior, né? DDR3 começou com 2 GB. Não existe com 1 GB. Então, dificilmente você vai encontrar de DDR4 de 2 GB. Vai ser de 4 GB para cima. Tá? E aí, o tamanho dela pode ultrapassar, deve ter pente até 32 GB. Tá, pessoal? É preciso suporte dos demais componentes. Um dos problemas para lançar um novo padrão de memória no mercado é a necessidade de contar com processadores e placas-mães compatíveis, né? De nada adianta fabricar novos módulos se os computadores não tiverem uma unidade de processamento que possa trabalhar com essa novidade e uma placa que comporte tal novidade. Então isso aqui, na verdade, isso aqui quando foi no princípio, né, quando estavam anunciando as DDR4, começando a fabricar, a vender, logicamente que você, além de você ter uma memória DDR4, você também tem que ter processador e placa-mães que trabalham com memórias DDR4. Tá? Então, não adianta você ter DDR4, né, e não ter os demais componentes aí para você montar um computador. Os processadores Intel Haswell E são os primeiros a trazer tal suporte. Para poder usar essas novidades, você precisará de uma placa com chipset Intel X99. Então, pessoal, as placas-mães possuem um chip 7
fala chipset, que faz o controle e toda a comunicação entre os componentes da placa-mãe. Então ali, esse chipset, né, tem que ser também desenvolvido para que se possa trabalhar com esse novo tipo de memória. No caso de uma máquina com processador AMD, as Carrizo, sucessora da Kaveri, com a arquitetura Excavator, também suporta a novidade. Então, esses aqui são os primeiros, né? Então, as primeiras placas-mães, que no caso da Intel tem que ter o chipset Intel X99 para trabalhar com essas novas, né? Novos processadores, novas memórias. E no caso da AMD, que é concorrente, tem que ter a arquitetura Excavator. Tá? Grande vantagem para servidores. Se você parar para pensar bem, as memórias DDR4 talvez não tragam vantagem negativa para o seu dia a dia. Por que isso, pessoal? Por quê? O interessante é assim, as memórias DDR2, né, já duas gerações anteriores, ainda tem grande utilidade ainda no dia a dia, digamos assim, para você acessar a internet, fazer trabalhos. Inclusive, o professor aqui está usando o notebook memória DDR2. Estou gravando esse vídeo com vocês no notebook que usa minha memória DDR2. Então, é interessante porque ainda tem muita utilidade as DDR2, né? Então, as DDR4 se você comprar um computador, logicamente hoje, na atualidade, você não vai encontrar nada aí de DDR2 e DDR3 já está ficando também já para trás, né? Encontrar algo aí está ficando difícil. Então, você vai ter e às vezes não vai utilizar todas as vantagens, né? Que são a potência, a velocidade de novos equipamentos aí. Então, isso que é uma coisa interessante, que vocês têm que analisar. Vocês provavelmente, quem tem computador em casa, não vai ter DDR4, vai ter DDR3 para trás. E vocês utilizam normalmente. Alguns até conseguem brincar com jogos aí. Né? Os computadores vendidos atualmente já vêm com modo tipo DDR3, geralmente com a quantidade de 4 GB ou mais. Máquinas game costumam trazer até 16 GB instalados. É uma brutalidade mesmo para títulos mais pesados. Então, você vê que aqui já está dizendo que o DDR3 ainda tem muita utilidade, né? Então ainda vai persistir por um bom tempo aí. Além disso, já está mais do que comprovado que as memórias que operam acima de 1600 MHz não oferecem aumento de desempenho tão significativo. Mesmo os modos mais robustos não vão dar um ganho de 50% que poderia ser esperado se compararmos apenas as frequências. Isso aí aqui é um fato interessante, pessoal, é que apesar das frequências aí já estão se dobrando de velocidade cada vez mais, né? Então tudo vai se aumentando, mas o desempenho no geral não é o dobro, bem menos que isso, tá? Então vocês têm que ser cautelosos na hora de adquirir um equipamento novo, se aquele equipamento vai satisfazer, né? Porque às vezes vocês estão esperando um desempenho absurdo, mas ele não vem, porque apesar das velocidades, da modernidade, os equipamentos estão se modernizando, a velocidade também não é compatível com aquela velocidade que vocês estão esperando, do equipamento que vocês estão comprando. Não vai aumentar assim absurdamente, 100%, não. É bem menos que 50% às vezes, tá? Agora, pense nas vantagens. Todas aquelas que apresentamos no início do texto, do DDR4, memórias que na teoria possivelmente vão oferecer o dobro do desempenho em quase todas as aplicações, Vamos pegar um jogo
para nosso exemplo, suponhamos que um determinado game está instalado em o seu computador e é carregado em apenas 3 segundos. Imagine que as texturas e o elemento do jogo são exibidos em delay, atrasos tão pequenos que não chegaram a causar impacto nenhum. Nesse caso, qual seria a vantagem da DDR4? Nenhuma, ou ela seria tão pequena que não faria diferença prática para a sua vida. Nós estamos afirmando que isso realmente vai acontecer, mas a probabilidade de você ter ganhos estrondosos é muito ínfima. E, deixa eu ver aqui, tá faltando um pedacinho. É só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Isso, agora sim. Então lá. É, considerando que os frames aqui, não estão considerando aqui os frames, né? Pois os modos com clocks mais altos garantem um ganho de desempenho de apenas 1 ou 2 FPS, frames por segundo. Então, o que aconteceu? É que o ganho de frames ali na hora do jogo, né? Porque frames são, como se diz assim, como fosse fotos. Você sabe que o vídeo são fotos em sequência passado rapidamente, né? Que aí o olho não consegue distinguir, né? Que dá esse sentido de movimento. Então, quanto mais rápido, melhor, né? Dá uma agilidade melhor na fluidez da imagem, né? Para fluir a imagem, né? O que acontece? Você ganha muito pouco em frames por segundo, tá? Então, o ganho é ínfimo às vezes, dependendo do jogo, tá, pessoal? No entanto, há um mercado que vai se beneficiar grandiosamente, né? Vai se beneficiar grandiosamente dos modos DDR4. Estão falando dos computadores utilizados em grandes servidores. Nesses casos, o novo padrão de memória RAM só tem benefícios, os quais serão notados de diversas formas. Vamos imaginar um grande servidor da Google que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano. Já imaginou quanta energia, né? Milhares de modos DDR4 podem economizar em um ano? Então, na verdade, pessoal, o alto desempenho dessas memórias novas, do equipamento novo, isso aí vai ter grande vantagem mesmo para quem usa ele ao extremo, né? Que precisa de grande poder de processamento, rapidez no processamento e economia de energia. Então, equipamentos novos requer também que se utilize de uma forma em que vai usufruir todo esse potencial. Se você usa seu computador para fins domésticos, só para fazer trabalhos, navegar na internet, não há necessidade de ter um computador tão potente assim. Você não vai usufruir de tudo, né? Então quer dizer que você aí vai estar usando 10, 20% do potencial de equipamento desse, né? Então tem que analisar, porque é um investimento alto e tem que ver. É mesmo que você comprar uma Ferrari e andar na rua aí a 20, 30 por hora. Não tem sentido nenhum, né? Se é um carro que é feito para passar dos 300 por hora, você vai ficar andando a 20, 30 por hora, é melhor ter um golzinho 1000. Carrinho 1000 aí vai fazer o mesmo serviço. Tá? Isso é uma analogia.
Também precisa considerar que, diferente de um computador doméstico, as aplicações de um servidor ocupam uma enormidade de espaço na memória RAM. Vamos supor que as melhores máquinas desse servidor trabalhem com 32 GB de memória. Ao usar o padrão DDR4, será possível dobrar esse valor, visto que cada módulo pode ter até 16 GB, ou seja, mais aplicações rodando ou menos computadores funcionando. A questão do aumento de frequência é um aspecto que pode representar melhorias nas tarefas dos servidores, visto que eles podem se beneficiar de qualquer ganho e oferecer melhor desempenho aos usuários de diversos serviços da web. Então, pessoal, é questão de você ganha, você pode aumentar, né, mais ainda a quantidade final de memória RAM, né? Num servidor você pode acabar tendo desempenho bem maior, porque vai ser utilizado aí a quase 100%, né? Esse novo computador, e pode acabar diminuindo a quantidade de computadores dentro do servidor, tá? Então, o que que acontece? Você tem uma economia aí, né? Você vai ter menos computadores trabalhando com o mesmo desempenho ou melhor, vai ter economia de energia, né? Vai ter menos manutenção, porque vai ser menos máquina, né? Então, essa é uma das vantagens. Mas para uso doméstico, coisas básicas, eu acho que ainda a gente tem que olhar aí os computadores mais antiguinhos, né? Para ver se ainda tem capacidade para ser útil para você. E você acaba economizando dinheirinho aí, né? Um dinheirinho extra. Resumo da ópera, pessoal. O que que acontece? É... todo computador tem seu propósito, né? Você tem que saber o, o propósito que você está comprando aquele determinado computador. Para mim, o que eu tenho de equipamento já é suficiente para minhas tarefas do dia a dia, né? Para fazer as aulas para vocês. Eu não gosto, não gosto de jogos, né? No momento. Já gostei quando era mais novo. Então, o equipamento de hoje, os novos equipamentos hoje para mim seria desnecessário, tá? Eu prefiro usar equipamento mais antigo, que são mais em conta, tá? Suportam o que eu tô a minha necessidade, mas quem busca desempenho, busca rapidez, fluidez, né? Sempre está atualizado, né? E necessita de um computador moderno, logicamente vocês têm que comprar o mais moderno. Eu fiz um vídeo semana passada de um notebook com um HD M2, né? M.2, um SSD M.2, um i5 de 8ª geração, né? Se eu não me engano, não sei se era 8 GB de memória RAM, vocês viram o desempenho, né? Absurdo, né? Iniciar tão rápido. É porque é o conjunto da máquina ali, né? Não adianta você ter memória DDR4, processador mais potente e o HD ser o gargalo, ser bem lento, né? Então, a velocidade final de um computador vai ser tão rápido quanto o seu equipamento mais lento. Então, sempre tem que otimizar tudo. Não é só processador e memória RAM. Tem que também ser placa-mãe, tem que estar 100%, tem que ser moderna. HD tem que ser moderno, né? Inclusive, o HD normal ainda está instalado naquele lote. Ainda está com o Windows original que veio de fábrica. Quando inicializa por ele, é questão de 3 minutos para você poder usar, tá? Então demora muito.
Talvez formatando melhor desempenho, tipo 1 minuto, né? Cai para 1 minuto para você poder operar ele. Mas mesmo assim, vai ficar longe daquele desempenho que vocês viram no vídeo. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Alguns problemas relacionados à memória RAM. Mas podemos ver isso aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Senão vai ficar muito extenso, tá? Vou explicar detalhadamente esses problemas, tá? Ficamos assim. Até a próxima aula. Fique atento aí aos exercícios, tá? Tem mais atividade por aí. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu.